Boa tarde ou boa noite, não sei que hora que você vai estar nos assistindo. Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estar lendo o texto de 1 João, capítulo 21, a partir do verso 1 até o 14. Esse é o nosso texto. E nós vamos então estar lendo. Diz assim a palavra de Deus. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. E naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava entre os discípulos depois de haver ressuscitado dentre os mortos. O título da nossa mensagem é Por que vou pescar? E quem é amante da pescaria sabe que essa atividade é uma atividade ótima para desestressar, para estar tirando todos os problemas da vida, esquecendo todos os problemas. E essa atividade, ela nos faz refletir, porque ficamos ali parados, olhando, esperando o peixe morder a isca. E a gente tem tempo para refletir, para pensar na nossa vida, para esquecer dos problemas, principalmente nessa pandemia que tanto tem afetado a vida de cada um de nós. São tantas pessoas que partiram, amigas nossas, pessoas queridas, pessoas do nosso sangue, e nós estamos sofrendo muito nessa pandemia. Existe um ditado, aqui em Goiás, e talvez no Brasil: está nervoso? Vai pescar. E realmente ele tem muito significado, esse ditado, porque se a gente for pescar, a gente vai voltar mais calmo, mais tranquilo, com certeza. E tem alguns personagens aqui, vários personagens aqui nesse texto, mas nós vamos nos ater àquele que falou: vou pescar, o Pedro, o Simão Pedro, homem impulsivo, líder nato, homem que não gosta de levar desaforo para casa. Mas será qual o motivo que levou Pedro a falar: vou pescar? Será que ele queria voltar à atividade profissional dele? Lá em Lucas 5, 2 a 10, conta, no primeiro encontro que ele teve com Jesus, ele era um pescador profissional. E ali Jesus teve um encontro com ele, fizeram uma pesca maravilhosa, ali, depois de passar a noite toda sem pegar nada. E Jesus ali pediu para ele, para que falasse dentro do barco dele às multidões que estavam na praia. Eles se afastaram um pouco, e quando terminou, ele pediu para que jogasse a rede. E Pedro disse: Senhor Jesus, nós pescamos a noite inteira e nada,
mas sob tua palavra eu vou lançar as redes. E lançou e pegou tanto peixe que romperam todas as redes. Então, eu não sei se ele queria voltar a essa atividade quando ele disse que iria pescar. Ou talvez ele estava estressado, ele estava cheio de dívidas, ele tinha problemas com a família, ele queria um tempo mais tranquilo para pensar sobre a sua vida, né? Nós não sabemos qual o motivo que levou ele a querer ir pescar. Mas, se nós olharmos no texto aqui de Lucas 22, 62, nós podemos ter um motivo para que ele pudesse ir pescar, né? Esse texto, ele conta a história de Pedro, quando Pedro, logo após a prisão de Jesus, quando levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote, Pedro ficou acompanhando a distância e ele entrou e sentou junto lá com todos que estavam ali. Lucas 22, 55 a 62. Vamos ler. Tendo eles acendido fogo no meio do pátio e havendo-se sentado à roda, sentou-se Pedro entre eles. Uma criada, vendo sentado ao lume, fixou os olhos nele e disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Daí a pouco outro viu e disse: tu também és um dele. Mas Pedro disse: homem, não sou. E tendo passado quase uma hora, outro afirmava, dizendo: certamente este estava com ele, pois é galileu. Mas Pedro novamente respondeu: homem, não sei o que dizes. Imediatamente, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E havendo saído, chorou amargamente. Poxa, que coisa, hein? Jesus havia antes falado com ele, no texto de Lucas 5, de 2 a 10, Jesus havia falado com ele, respondendo uma pergunta que ele havia feito a Jesus, que diz o seguinte, João 13, 36 a 38. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou não podes agora seguir-me, mais tarde, porém, me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo até que me tenhas negado 3 vezes. Então, aí, depois disso aí que houve o episódio lá do Pedro ter negado a Cristo por 3 vezes. Jesus, conhecedor do nosso coração, como Ele é, Ele sabe da nossa fraqueza, Ele entende que nós somos falhos e que nós podemos errar, né? E quando Ele pergunta, né, darás a vida por mim? Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes? Jeremias diz no capítulo 17, verso 9, o seguinte: enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nem nós mesmos conhecemos nosso coração. Nós não sabemos nada sobre nós. A nossa atitude é de acordo com as circunstâncias. Depende das circunstâncias, às vezes a gente pode conhecer mais sobre nós. Se está tudo tranquilo, tudo bem, mas se vem algum dissabor, vem algum problema, aí às vezes a gente pode ver realmente quem nós somos. E Jesus conhecia o nosso coração, né? Muitas pessoas, quando têm dificuldade, mostram o seu caráter. Outras mostram o seu caráter quando tem poder. Então, cada um tem uma dificuldade, cada um tem um jeito de agir, e cada um de nós tem uma fraqueza. E nós precisamos trabalhar essa fraqueza, colocar diante de Deus e pedir para que Ele nos ajude a mudar de vida, principalmente onde nós pecamos diariamente. Mas o que levou Pedro a tomar a decisão de pescar? Não sei se ele queria voltar à profissão dele, mas também pode ser por pesar. Pesar, o que é pesar? Pesar é uma palavra que indica o que? Dor, sofrimento, grande tristeza, arrependimento, remorso.
entre outros, né? Então, quando o galo cantou, Pedro chorou amargamente, né? Ele reconheceu que ele era fraco, que ele precisava de Jesus, que ele precisava do Mestre. Ele deve ter pensado: como fui capaz de fazer isso? Como fui capaz de errar tanto? Como fui capaz de trair meu Mestre? O próprio Pedro diz em 1 5,8 que nós devemos ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, como leão que ruge, procurando cada um para devorar, Deus. Mas ainda bem que o apóstolo Paulo também diz, em 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, juntamente com a tentação vos proverá livramento. Amém por isso. E Pedro foi que falou isso depois, né? Muito tempo depois. E nós temos que vigiar e orar. Aquele que está em pé, cuide para que não caia, porque nós podemos cair a qualquer momento. Não podemos achar que somos fortes e não caímos em tentação. E sempre nós somos avisados, o Espírito Santo nos avisa quando nós estamos prestes a cair em tentação. A gente tem que atentar para a voz do Espírito Santo sobre isso. Mas como podemos vencer a tentação? Somente através da palavra, da oração, principalmente a palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmos 119, versículo 11. Essa é uma palavra que é uma promessa, né? Se a gente guardar a palavra no nosso coração, nós podemos ser firmes e não cair em tentação. O próprio Jesus, ele usou a palavra para vencer a tentação. Quando no deserto foi tentado pelo diabo, ele respondeu: está escrito, porque nem só de pão vive o homem. O diabo pede que essas pedras se transformem em pão. Ele respondeu: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas toda palavra que procede de Deus. Se nós tivermos a palavra na nossa mente, possivelmente nós vamos ter mais força para vencer as tentações. Eu me lembro do pastor João Carlos Harmon, um americano, lá da Igreja Bíblica de Goiânia. Ele tinha um costume de fazer um versículo num cartãozinho e colocava numa carteirinha e dava para todas as pessoas que ele tinha relacionamento. Então, ele pedia: decora esse verso você precisa decorar. E quando ele encontrava com a gente, ele logo perguntava: João 3,16, por exemplo, se nós não falássemos, ele falava: onde está a carteirinha? Você precisa andar com essa carteirinha, você precisa decorar a palavra. Vai ser fácil para você vencer a tentação. E outra coisa, quando na escola dominical, ele nos dava um verso no início para decorar. E quando a gente saía, a gente teria que falar esse verso de cor, senão nós não saíamos, tínhamos que esperar até falarmos esse verso de cor. Então, se nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, com certeza nós vamos ter mais força para vencer a tentação. Mas por que Pedro foi pescar? Se foi para voltar à profissão que ele tinha, ou se foi por pesar, ou também pode ser por vergonha, né? Lá em Lucas, o trecho que nós lemos, o verso 61, quando o Senhor fixou os olhos em Pedro, que vergonha. Ele deve pensar: puxa vida, que vergonha, que decepção. Como diz o ditado, foi pego com a boca na botija. Não foi ninguém que contou para Jesus, foi o próprio que presenciou essa falha de Pedro. Deve ter sido duro para ele, né? Para Pedro, aquele que falou que daria a vida por Cristo, aquele que falou que onde Cristo iria, ele iria também. Ele nunca iria deixar. Então deve ter sido duro para ele saber que ele não foi capaz de declarar a sua fé, de mostrar que ele era um seguidor de Cristo. Onde está aquele Pedro intrépido
aquele Pedro corajoso, aquele Pedro que cortou a orelha do soldado, onde está? Não teve coragem nem de falar que era um seguidor de Cristo? Assim somos nós, né? Nós, às vezes, nós também agimos assim. E como como você se sente? Você sente vergonha de ser cristão? Você sente vergonha de falar para os seus colegas de trabalho que você é cristão? Você sente vergonha de falar para os seus amigos de escola, para os seus colegas de pescaria, para os seus amigos de futebol? É assim para todos o seu relacionamento. Você tem vergonha de falar para eles que é um cristão? Nós temos que mostrar a nossa fé. Nós temos que falar daquilo que aconteceu na nossa vida, que é uma das melhores coisas que aconteceu na nossa vida. Nós temos que estar no ataque, nós não podemos estar na defesa, estar atrás da trincheira. Ou você é um agente secreto, daqueles que não pode professar sua fé, tem que manter em segredo. Pense nisso. A minha filha Aline me trouxe um livro chamado Desejo de Agradar os Outros. Lou Priolo é quem escreveu esse livro. Fantástico esse livro. E esse livro diz o seguinte, que quando queremos agradar os outros, nós corremos um sério risco de desagradar a Deus. Se nós não podemos professar nossa fé para não desagradar aquela pessoa de nosso relacionamento, com certeza nós vamos estar desagradando a Deus. Quem você prefere agradar? Aos outros ou a Deus? Pense nisso. Nós também, quando nós temos que falar da melhor coisa que aconteceu conosco, às vezes nós não falamos. Nós falamos de tudo de bom que acontece na nossa vida. Falamos do nosso, quando passamos no vestibular, falamos quando passamos no concurso, falamos quando casamos, falamos quando nasce o nosso primeiro filho. Então nós queremos contar coisas boas que acontecem na nossa vida. Mas às vezes a principal coisa que aconteceu na nossa vida, nós ficamos calados, não falamos. Nós precisamos falar daquele milagre, o maior milagre que aconteceu na nossa vida, que foi entregar nossa vida para Cristo. Nós temos que falar para os nossos filhos, temos que falar para os nossos irmãos, nossos pais, nossa esposa, nossos amigos, nossos colegas, enfim, para todos aqueles que a gente se relaciona, todos aqueles que faz parte da nossa vida. E se nós achamos que a nossa vida se resume apenas a essa vida aqui na Terra, então nós somos os mais infelizes dos homens aqui na Terra. O próprio Paulo diz isso. O lugar que você passar, que vai passar na eternidade, tem alguma importância para você? Pense nisso, você tem que saber para onde você vai passar a eternidade. Uma vez nós fomos fazer um passeio em Fortaleza, e ali nós fomos visitar o pastor Gleiston, que era pastor de uma igreja lá, e tivemos um tempo muito bom com ele. Fomos à sua igreja, fomos à praia com ele, tivemos um tempo de boas conversas, e ele nos contou que ele havia atropelado um rapaz de moto, e esse rapaz andou machucando um pouco. Aí ele chamou uma ambulância para levar ele para o hospital e falou: vou com você para o hospital. Não precisa não, eu vou com você. Entrou dentro da ambulância e foi com o rapaz e falou o seguinte para ele: você hoje quase passou dessa vida para outra, hein? É verdade, ele respondeu. E se acontecesse isso, você sabe para onde você iria? Não sei. Pois é, você precisa saber. Você quer ter essa certeza? Ele falou: quero sim. Ele falou: pois é, nós todos somos pecadores e o salário do pecado é a morte. Mas Deus mandou seu Filho para morrer por nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida eterna. E se você o aceitar como Salvador de sua vida, aceitar esse preço que Ele pagou na cruz por você, você pode ter certeza que você vai ter a morada nos céus com Cristo. Quer presente melhor do que esse?
O pastor Gleice não perdeu a oportunidade, né? Mesmo assim, naquela hora ali de confusão, ele falou para aquela pessoa, para aquele jovem. E aquele jovem depois foi na sua igreja tal, e continuou frequentando a sua igreja. Mas você pode dizer, né? Eu não sei falar. Como que eu vou falar? Eu sou ruim de fala, não sei falar. Eu tenho muita dificuldade de falar. Bom, Deus podia mandar anjos falar, mas Ele deu esse privilégio para nós. Nós temos que ser gratos por isso. Mas existem algumas maneiras de você falar de Cristo para as pessoas, de você ser um missionário. Vou falar 3 aqui. A primeira é indo. Você pode ir. Você pode ir para a África, você pode ir para uma tribo indígena, você pode ir para o norte, pode ir para o nordeste, você pode ir para qualquer lugar que você quiser. Essa é uma maneira, você pode ir. A outra maneira, você pode orar. Você pode orar por aquela pessoa que foi, para que ele tenha um sustento, para que ele tenha condições de falar de Cristo para as pessoas. Em terceiro lugar, você pode contribuir para que essa pessoa possa ser sustentada onde ele estiver. Então são 3 maneiras, pelo menos 3 maneiras que você pode fazer missões. Você não sabe falar, mas você pode fazer dessa forma, uma dessas 3 formas. E também você pode ser um Gideão. Para ser um Gideão, você não precisa saber falar. Você precisa apenas ter disposição de carregar uma caixa do Novo Testamento, entregar o Novo Testamento numa escola, no exército, no hospital, no presídio, numa repartição pública e etc. Você apenas precisa ter disposição de ir carregar essa caixa de Novo Testamento e levar onde foi. Eu lembro de um episódio que aconteceu comigo quando fomos entregar o Novo Testamento ali na faculdade em Anguera. Estava eu entregando lá e entrou uma jovem, uma moça, e a hora que eu entreguei o Novo Testamento para ela, ela disse: que bom, um livro igual a esse salvou a minha vida. Eu falei: como? Me explica. Ela disse: a minha mãe estava grávida de mim, prestes a cometer um aborto, já estava decidida, já tinha até arrumado o local para fazer isso, já estava tudo pronto, ia fazer há 3 dias depois. Então ela teve a oportunidade de receber das mãos de um Gideão um Novo Testamento. E esse Gideão falou para ela: olha, você folheia a primeira linha aqui e você vai encontrar auxílio em qualquer situação que você tiver. Se você estiver triste, tem uma palavra. Se você estiver alegre, tem uma palavra. Se você estiver com um problema de saúde, tem uma palavra. Problema de relacionamento, tem uma palavra. E enfim, tem uma palavra para todas as questões da sua vida. Dá uma lida, não guarda não. Lê esse livro. Então ela disse que a mãe dela pegou esse livro, levou para casa e começou a folhear. E foi lá, logo onde ela estava muito angustiada, né, sentindo muito angustiada, e leu uma palavra que confortou grandemente o coração dela. Aí ela disse: a minha mãe não só não abortou, como entregou a vida dela para Cristo. E hoje ela é uma serva, e eu também. Por isso eu sou muito grata a vocês por entregar esse Novo Testamento. Então, você pode entregar, não precisa falar. Ele apenas entregou e falou para ela folhear as primeiras linhas. Só isso. Mas por que Pedro foi pescar? Pode ser por esperança também. Primeiro nós vimos que ele podia ter ido pescar para voltar à profissão, por pesar, por vergonha, e agora por esperança. Né? Pode ser por esperança. Mas ainda bem que Pedro foi pescar, porque quando ele foi pescar, ele passou a noite toda lá sem pegar nada. Ele teve tempo para refletir na sua vida, ele teve tempo para pensar em tudo que havia acontecido com ele nos últimos tempos, ele teve tempo de pensar na atitude, na falha que ele cometeu, como ele foi tão falho. Ele teve muito tempo, não é? Eles passaram a noite toda e ele teve muito tempo para pensar. Então quando eles passaram aquela noite, ele deve ter se lembrado da pescaria que Jesus fez com ele, da primeira pescaria, que pegou tanto peixe que as redes se romperam. Deve ter lembrado
dos ensinamentos de Jesus, deve ter se lembrado dos milagres que ele presenciou, deve ter se lembrado de coisas boas que ele passou junto com o Mestre. Né? Isso, então, de manhã cedo, né, ele devia estar assim, ansioso para reparar seu erro. Quando de manhã cedo ele estava no barco, chegando à praia, e alguém perguntou lá da praia, perguntou para ele se eles tinham alguma coisa para comer lá. Eles, não, nada. E aí, quando João falou que era o Senhor, Pedro nem quis discutir, ele nem quis esperar o barco chegar à praia. Vestiu a roupa, saltou na água e foi nadando até a praia. E ali o texto fala que estavam cerca de 200 côvados de distância. Isso equivale a mais ou menos 90 metros. É uma distância considerável. Distância mais ou menos uma quadra, de uma esquina na outra. Né? Para você nadar em um lugar que não tem correnteza, que as ondas são de acordo com o vento, é muito difícil. Mas Pedro pulou e foi. Ele estava doido para encontrar com o Mestre. Talvez, por que ele queria encontrar com o Mestre? Talvez ele queria pedir perdão, talvez ele queria tentar se justificar, mas não sei, ele queria tentar reparar seu erro. Mas interessante, uma coisa muito importante aqui, que Jesus não o condenou, não falou nada para ele, não criticou, não jogou na cara dele a traição que ele fez, apenas o chamou para comer. E como nós somos diferentes de Cristo, né? Se acontecer uma traição conosco, o que nós fazemos? Nós ficamos doidos para jogar na cara da outra pessoa aquela traição dele. Né? Nós queremos jogar na cara, queremos criticar, queremos brigar, queremos falar. Por que você fez isso? Confiei tanto em você, você andou tanto comigo e você fez isso. Essa é a atitude humana, mas Cristo não. Cristo não falou nada disso. Mas Jesus também sabia que Pedro havia sido transformado e que ele seria um grande pescador de homens a partir daí. O mesmo nós devemos fazer com as pessoas que fazem mal para a gente, as pessoas que nos traem, as pessoas que nos provocam, as pessoas que fazem alguma coisa de mal com a gente. Nós devemos perdoar, nós devemos, ao invés de jogar na cara, ao invés de falar, ao invés de criticar, nós devemos falar com as pessoas, devemos pedir a Deus para colocar amor na nossa vida e devemos perdoar essa pessoa, porque se nós não perdoamos, o mal vem para nós, o mal está em nós, porque aquele que não perdoa sofre muito mais do que aquele que precisa ser perdoado. Alguém disse que não perdoar é tomar um veneno e esperar que o outro morra. Quer dizer, você toma o veneno, mas o outro é que tem que morrer. Essa é a falta de perdão, porque o perdão, ele corrói. A mágoa vai crescendo, vai se tornando cada dia pior, e vai corroendo, vai dando úlcera, vai dando problema de estresse, vai dando problema de depressão, e a gente acaba sendo consumido por essa falta de perdão que a gente poderia conceder. Quando a gente perdoa, a gente tira toda essa carga do nosso ombro, a gente tira todo esse problema que uma vez aconteceu na nossa vida. Nós passamos, ó Deus, esse problema, entregamos para Cristo, então a gente perdoa, o mal vai embora da nossa vida, faz um bem tremendo para nós. Assim que nós devemos fazer. E nós, às vezes, nós não queremos perdoar. Nós falamos assim, eu perdoo, mas não quero papo. Poxa, então você não perdoou. Você não precisa estar tendo relacionamento contínuo com a pessoa. Mas se você perdoa, você tem que esquecer. Você tem que pedir para Deus tirar isso de você. Certo? O melhor para fazer é orar para a pessoa. Ora para aquela pessoa que Deus tira toda a mágoa, todo o problema que existe em você. Mas se você tem algum problema com alguma pessoa e você precisa de perdoar alguém, você precisa de pensar
naquilo que Cristo fez com Pedro, na atitude que Cristo teve com Pedro. Se você ainda não teve um encontro com esse Jesus, faça isso logo enquanto é tempo. Nós temos visto tantas pessoas partindo dessa vida aqui, dessa terra, né? E talvez sem saber para onde vai. Não seja como uma pessoa dessa. Tenha essa certeza para onde você vai. Peça que Deus venha morar no seu coração. Se você quer ter essa certeza, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu sei que eu sou um pecador e sei que esse pecado me leva à morte. Mas graças a Ti, Senhor, o Senhor mandou o Seu Filho para morrer por nós, morreu por mim, pagando pelo meu pecado, pela minha culpa. Deus, eu creio que o Senhor fez isso por mim e eu aceito esse preço que o Senhor pagou por mim. Por isso, venha fazer morada no meu coração, venha transformar minha vida, venha mudar minha vida. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a nossa palavra de hoje e tenha um tempo bom com Cristo.